vou tentar ser simples para ser didático. Quando eu olho sob o meu ponto de vista como médico, né, seria uma total falta de bom senso não admitir que a tecnologia ela vem, né? E eu uso a tecnologia. Eu acabei de dizer que eu tive uma grande oportunidade de me destacar numa determinada área por conta da expertise que eu adquiri, que é as artroscopias. Hoje isso é uma coisa popular, mas na época era uma coisa de grande avanço. Você fazia uma cirurgia com 2 furinhos. Antigamente você fazia um corte desse tamanho, o paciente ficava 2, 3 dias internado. Hoje, eu diria que quase 70% do que eu opero hoje é paciente que vai de um dia só de internação ou embora no mesmo dia, né? Tudo isso é graças à tecnologia. Então, as mesmas técnicas de cirurgia que eu faço hoje, reconstrução de joelho, quando eu comecei a fazer ligamento cruzado anterior, você deixava o paciente imobilizado 6 semanas. Hoje o paciente sai andando no mesmo dia. Então, é inevitável a questão da evolução tecnológica. O problema é aquela brincadeira que não existe almoço de graça. Tudo tem um custo, né? Então, a nossa grande dificuldade hoje é admitir que existe tecnologia, admitir que existe o rol que eu tenho que oferecer enquanto gestor, admitir que enquanto médico eu ofereço uma tecnologia como uma coisa, mas a um custo acessível, né? Um custo que seja... Nem tudo que é tão avançado, que é tão moderno, significa uma relação custo-benefício adequada, né? Porque alguém paga isso. Não necessariamente fica mais barato, né, doutor? Pelo contrário, ela fica em geral caro, né? Então, a evolução que a medicina caminha, ela é inexorável. E cada vez mais você tem tecnologia para possibilitar mais tecnologia, né? Hoje em dia, as coisas são muito rápidas. Só que a pergunta é, quem paga isso? Quem tem esse custeio, né, o que nós fazemos como gestor não é criação de recursos, a gente faz gestão de recursos. Então, alguém que é o beneficiário, sou eu enquanto médico, enquanto paciente, é minha família, se tiver doente, então alguém tem que pagar por isso. E aí o grande desafio que existe hoje é a relação entre o benefício da tecnologia e a viabilidade disso ser sustentável do ponto de vista econômico, porque existem limites de recursos, né? As pessoas não podem hoje pagar uma coisa que não é acessível, senão poucas pessoas vão ter condições de pagar isso, né? Então, não sei se eu estou conseguindo responder, mas essa complexidade, então nós não podemos nunca nos apartar da tecnologia, até porque em alguns pontos a tecnologia traz benefícios. Eu acabei de citar o exemplo da cirurgia de menisco, que antigamente era aberta e o paciente ficava 2 dias internado. Hoje eu faço uma cirurgia de menisco às 8 horas da manhã, ele está almoçando em casa hoje à tarde, né? Então isso é fruto de uma tecnologia que traz um custo agregado pela tecnologia em si, mas ele barateia o custo hospitalar, por exemplo. Não, isso que o senhor está falando, eu estou lembrando de um caso onde uma pessoa estava precisando de uma determinada cirurgia e tinha essas 2 opções. O médico ofereceu. Ou eu vou operar você numa cirurgia minimamente invasiva, que vai custar tanto, ou eu abro você e tu paga menos. Quer dizer, a situação é essa, a tecnologia não veio, pelo contrário, parece que nessa situação aí, em muitas situações, ela fica mais caro, né? Você sabe que na evolução dos estudos, né, a gente passou por uma época onde começou a se usar o termo de medicina baseada em evidências. Medicina baseada em evidências é quando você começa a analisar dentro de uma metodologia uma forma de coletar as informações científicas de uma forma regular, onde você vai fazer uma equiparação daquilo que está sendo publicado de uma determinada técnica, não importa qual. O conceito que se tem hoje não é nem mais a medicina baseada em evidência. O conceito que se tem hoje é medicina baseada em valor. Olha que coisa interessante. Medicina baseada em valor, ela pressupõe a ciência, ela pressupõe o estudo, ela pressupõe técnicas novas, ou medicamentos novos, ou enfim, as coisas novas que vêm em relação ao custo agregado, se ele se torna realmente um benefício, hoje só é um pouco mais caro, e em relação, o pilar da medicina baseada em valor é eficiência, cientificidade do produto, seja ele obrigatória, lógico, o custo de dinheiro investido para que isso realmente traga resultados. Eu acabei de dar o exemplo daquilo que você gasta mais com tecnologia, mas se economiza na internação, e a satisfação do cliente
ou do beneficiário ou do paciente, né? Na visão do paciente, que se ele gostou daquilo, se ele foi bem atendido. Ele ficou menos tempo Exato. hospitalizado. Então tudo valor, isso hoje é extremamente rico no sentido de você entender se determinadas tecnologias têm relação com valor, geram um valor, né? um valor agregado, ou não é apenas mais um nome diferente para uma coisa que poderia ter sido feita de forma mais barata. Aí eu vou pegar esse gancho que eu falou. Então nós estamos chegando, doutor, que o jogo é esse agora. É o profissional já pensar como é que eu vou conseguir agregar valor, é isso? Na minha especialidade, como é, quer dizer, o cara já tem que pensar, eu tenho que fazer alguma coisa que agregue valor, já não dá mais para só... Só que aí você entra numa situação de extremo conflito. E eu vou falar por quê. Né? Nós já conversamos com o João Vitor falou que vai para a área cirúrgica. Se ele está falando da área cirúrgica, ele está falando em agregar valor na cirurgia dele, ele está falando disso. Se todo mundo pensar como ele... Todo mundo quiser ser cirurgião, né? Como é que funciona hoje o pediatra? Né? Como é que funciona hoje as subespecialidades dentro da pediatria? Né? Nós temos hoje uma dificuldade enorme do ponto de vista de ter profissionais capacitados para atender a subespecialidade dentro da pediatria hoje. Sim. Então tem que ter um reumato pediatra, tem que ter um endócrino pediatra, tem que ter um gastropediatra, tem que ter, né, eu tenho que ter o geriatra, eu tenho que ter o clínico. Então é um bolo que vai sendo repartido. Não dá para você só pensar na tecnologia, não dá para você pensar em agregar valor do ponto de vista científico e ao mesmo tempo valor do ponto de vista de resultado, porque o médico quer viver como qualquer um de nós. Nós vivemos num mundo capitalista, então, queira ou não, o dinheiro passa a ser fundamental para você sustentar sua família, dar formação para o seu filho. Então, o que acontece? A gente não pode também, e isso é função do gestor, distanciar das áreas básicas, porque nós continuamos tendo que ter áreas em que o valor agregado da consulta ele é mais deficitário. E como é que eu faço? Né? Eu não vou mais ter pediatra, eu não vou mais ter clínico, eu não vou mais ter geriatra, eu não vou mais ter... Então essas coisas são extremamente complexas.